Olá, eu sou Jefferson Marinho, sou presidente do Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias do Ceará, né? Sou professor da Universidade Econômica de Cariri, e no que tange a questão da engenharia condominial, né? Em conexão com a engenharia diagnóstica, são duas áreas da engenharia muito importantes para que os profissionais da engenharia civil e da arquitetura, né, possam atuar de maneira responsável para evitar problemas. E esses problemas é o que enche o judiciário de ações para que motivem profissionais capacitados, peritos, para resolver problemas que poderiam ter sido evitados na boa gestão condominial. Então, é um tema bastante abrangente, né? Um tema bastante atual e que requer uma conscientização das pessoas que atuam, dos atores que atuam nessa área. Inclusive, o Soares, né, na consulta do Soares, fazendo a capacitação condominial para o consultor. Isso. O Instituto Soares ele veio para agregar valor ao mercado condominial. Hoje nós temos o curso de síndico executivo para transformar o gestor de uma edificação em um empresário condominial. E através de 10 módulos, a gente tem disciplinas que irão desenvolver habilidades empresariais na gestão de qualquer condomínio. Então, assim, tendo em vista que o professor Soares está falando sobre a parte de capacitação profissional no mundo condominial, né? Porque a dificuldade que o operador, não só o operador, mas o fornecedor de mão de obra tem é a questão da contratação, uma contratação adequada, né? Então, você está capacitando, está educando essa população, né, esse mundo condominial, para contratar uma empresa qualificada para prestar o serviço. Exatamente. O síndico ele precisa entender como comprar. E muitas vezes ele recebe vários tipos de orçamentos, os quais não estão seguindo a mesma metodologia executiva. Então, é preciso a gente ter um engenheiro diagnóstico para que esse engenheiro possa elaborar a metodologia a qual irá ser lançado o edital e assim o síndico comparar valores dentro de uma mesma metodologia. E dentro desse curso de síndico executivo, a gente também está ensinando como fazer isso? Através de algumas disciplinas na área de engenharia. Tem a questão também do resguardo jurídico, que é de fundamental importância na contratação, através da análise das cláusulas naquele contrato e assim por diante. É porque é importante o que você falou, a questão do orçamento, é porque existe vários tipos de materiais e vários procedimentos. Então, você pega a empresa A, que ela usa um procedimento e um tipo de material, a empresa B e assim sucessivamente. Então, não é uma coisa balanceada, é totalmente desvinculado. Então, assim, não tem como você balizar a precificação. Uma pessoa cobra 100, outra cobra 200, outra cobra 300. E o condômino, né, no caso o síndico, profissional sem capacitação, ele sempre pega mais barato. E nem sempre a mais barata é o que vai resolver o problema dele. Porque o procedimento técnico, para saber o procedimento adequado, tem que ser um profissional capacitado. Porque existem inúmeros materiais no mercado. Não só materiais, mas também equipamentos e procedimentos técnicos. Assim como a ICIP prega, mas também o IBAP, né? Em relação à boa conduta do engenheiro e à responsabilidade social. Porque não é só uma vida, são várias vidas envolvidas naquele procedimento de recuperação, né? Porque existem várias edificações que não necessitam só a recuperação, necessita também um reforço estrutural. Então, para fazer esse tipo de atividade, é interessante contratar um profissional qualificado para isso. Porque, por favor, pode comentar um pouco sobre isso, professor? Bom, exatamente em cima disso que você está falando, né, e do que o Soares falou, o laudo de inspeção predial é um documento importantíssimo nesse quesito, porque a partir dele, né, é que vai traçar as diretrizes de recuperação. Uma vez isso, eu sei que são 2 etapas, se apresenta o laudo, às vezes outra empresa vai executar. Né, mas se esses laudos, né, não se conversarem, orçamento com laudo, a gente vai ter um problema que, querendo ou não, vai esbarrar na esfera judicial. Tá? E da mesma forma que o curso de síndico vai capacitar, a gente lá no IBAP busca essa capacitação nessas 3 áreas. Perícias, engenharia de avaliações e a engenharia diagnóstica, né, no que tange manifestações patológicas e a inspeção predial, exatamente para minimizar esses problemas na sociedade. Pois é, professor, mas assim, eu estava lembrando aqui, acho que seria interessante, na parte da inspeção predial, gerar algum tipo de quantitativo. Porque assim, a gente se depara com inúmeros materiais de inspeção predial, do qual ele aponta as patologias, aponta o grau de criticidade, mas ele não aponta a área. Né? Ele não aponta a área, porque os procedimentos, o engenheiro calculista, ele tem noção de que procedimentos utilizar.
né, quais são os materiais, que processos vai ser recuperado, mas ele não tem noção de área. Para ter noção de área, seria que ter no documento de inspeção predial. Então, assim, eu vejo como um acréscimo, né, até do trabalho para enriquecimento, gerar um quantitativo. Certo. Do grau de Boa necessidade de cada pergunta. patologia, né? O que acontece é o seguinte, a engenharia, na área da inspeção predial, ela vai gerar o registro e ela vai orientar o que tem que acontecer. Baseado nisso, o laudo vai orientar a contratar um engenheiro diagnóstico, que é esse engenheiro que vai até a edificação e, através do quantitativo que ele vai apurar, ele vai elaborar um edital. Então, ele vai analisar o laudo de inspeção predial e vai dizer assim, ó, eu preciso fazer tantos metros quadrados de recuperação estrutural. Mas o que é que gerou a recuperação estrutural? Foi a infiltração. Então, eu preciso eliminar a causa para depois realizar essa recuperação ou reforço. Então, esse engenheiro diagnóstico, ele vai fazer toda a varredura, quantificar os serviços a serem necessários e vai entregar ao síndico para, baseado naquela previsão, ele pedir os orçamentos seguindo aquela metodologia que ele vai falar. Eu concordo com você. Esse é o procedimento correto, mas não é isso que a gente tem visto no mercado. O que tem visto no mercado, infelizmente, é totalmente diferente. Quando a gente recebe um material de inspeção predial, são fotos literalmente jogadas dentro de um material, sem nenhum mapeamento, sem nenhum direcionamento, nem a localização das fotos tem. Correto. Quem dirá o quantitativo. Então, isso impossibilita qualquer profissional gerar um orçamento com coerência. Porque não faz sentido para mim. Você receber um relatório fotográfico, em cima desse relatório você gerar um orçamento. Só complementando, isso é um ponto crítico que precisa de fato ser melhorado, tá? Mas é importante também que a gente veja uma questão que é crucial nessa área, que é a questão da responsabilidade. Muitos síndicos, né, eu acredito que o curso vai mostrar isso, não têm conhecimento até onde vai a responsabilidade dele enquanto síndico e do construtor. Aí fica essa guerra, construtor querendo se eximir e o síndico, o condomínio, querendo tirar a responsabilidade do condomínio e, na realidade, os dois têm responsabilidade, né? É isso onde entra a perícia, apurar esse nexo de causalidade para definir aonde é uma causa de anomalia mesmo e aonde é uma falha, né? As anomalias têm a responsabilidade do construtor, porque estão ligadas a fatores endógenos e exógenos, e a falha é uma falha por falta de manutenção, de uso adequado, né, que precisa haver uma conscientização maior nesse sentido. Pois é, mas a questão, volto a dizer, a questão é o que eu vejo, a maior responsabilidade do profissional de engenharia. Porque ele que tem que ter, né, a expertise de diagnosticar, né, e orientar o síndico na contratação das pessoas que vão fazer a recuperação estrutural, das pessoas que vão trabalhar na parte da mecânica dos condomínios, na parte da elétrica. Então, assim, indicar realmente empresas capacitadas. Porque hoje a gente se depara no mercado com empresas que fazem todo tipo de serviço. Desde a individualização de hidrômetro até fachadas, né? Mexe com elétrica, mexe com mecânica. Então, assim, isso impossibilita, né, qualquer profissional entregar um serviço de qualidade. Na engenharia, cada um tem que estar no seu quadrado, né? Cada um na sua expertise. Se o cara tem a expertise dele na inspeção predial, faça inspeção predial. Se ele tem expertise na parte de fachada, expertise de fachada. Se ele tem expertise na parte estrutural, e assim por diante. Obviamente, tem coisas que em conjunto, por exemplo, a recuperação estrutural de fachada, né, e também a revitalização. São coisas conjuntas. Mas a pessoa dizer que faz uma recuperação estrutural, faz uma individualização de hidrômetro, são coisas totalmente distintas. Então, assim, e hoje a gente se depara muito com profissionais fazendo isso. O amadorismo está muito presente na engenharia, né? E, às vezes, o próprio contratante, ele faz parte disso, porque ele analisa e, às vezes, fecha com o mais barato. E nem sempre o mais barato é a solução adequada. Aí eu quero até pontuar, a partir de fevereiro, o CREA até começou a notificar de forma educacional os condomínios. Para quê? Para, através de um checklist, onde o condomínio tem até 15 dias para responder, ele vai pontuar todas as empresas prestadoras de serviço naquela edificação, com o número do contato, CNPJ, valor do contrato e assim por diante. Baseado nisso, o CREA vai entrar em contato com essas empresas e pedir a documentação que comprove que realmente existe um responsável técnico por ali e assim por diante. Então, isso aí é uma das atitudes que vai acabar filtrando mais, tá certo? Esse mercado que acaba pegando empresas não competentes, não
não existindo habilidades para desenvolver certos tipos de serviço. Só complementando, né? Eu até conversei ontem mesmo com o Maírton sobre isso. Estão fazendo realmente isso, mas está faltando muita questão verificar se essa pessoa é qualificada para fazer aquele tipo de serviço. Porque, tipo, ele emite o RT, emite um documento, a empresa dele é registrada, só que a empresa dele tem 6 meses, a empresa dele tem 1 ano de vida. Então, ele tem competência para fazer esse tipo de serviço? É onde é a questão, né? É onde eu quero chegar. Porque hoje a gente se depara com pessoas recém-formadas trabalhando na área de recuperação estrutural. Não que isso impossibilite, mas iniciar é uma coisa, trabalhar com laudo, trabalhar com inspeção, né, trabalhar com a engenharia diagnóstica, mas na execução, sem ter nenhum tipo de expertise, é um ato até de irresponsabilidade, ao meu ver, né? Acho que você há de convir comigo, Perfeito, professor. a sua colocação é isso mesmo. Agora, há ainda uma diferença muito grande, né, entre ser habilitado e ser capacitado. As exigências são para habilitação. Então, se eu sou formado e estou registrado no conselho, teoricamente eu estou habilitado, mas, no entanto, eu não estou capacitado. Só que não há uma vedação para que o profissional possa, sem capacitação, exercer a profissão. Então, isso a gente precisa, junto aos institutos, né, conscientizar os profissionais dos riscos, né, e também interceder junto ao conselho para que o conselho crie algum mecanismo, né, para capacitar... De fiscalização e de capacitação. Nesse sentido, alguns requisitos mínimos para que evite esse tipo de coisa que você muito bem mencionou, Soares também. Eu agradeço aqui a participação, né? Então siga nossas redes sociais aí da Ciutec e Catec. Agora fica à vontade para falar. Temos de você, aí Soares. também o @Soares_Engenharia, @Instituto.Soares e o @Incip_Fortaleza. Nosso caso é @prof.jeffmarinho. A gente traz conteúdo aí de avaliações, perícias, inspeções, e o do @Ibap Ceará, tudo junto, sem acento. Tá? Sigam lá, compartilhem, que a gente vai ter muita troca de material. Fica meu muito obrigado, né? Mais uma vez, sim, para 2024.